Muito bem, tá aí o Carpini falando e os meninos falando, o Moreira falando, campeão invicto, calma, torcedores, muita calma. O Juan falando isso. Golaço do Bobadilla, que entrou ontem, o time entrou com quase todos os seus reservas, a não ser o Alisson, depois até deu umas trocas ali no meio do caminho. Obviamente o Carpini teve que falar do Rames, mas até nisso ele foi bem, né? Falou, ó, agora já não é mais comigo, né? Tava leve, né? Decisão do jogador. Nossa, que alívio. Agora tava leve. A gente falou, essa é a última Agora resposta dele, ó. Quase que ele falou, só, graças a Deus. Exato. E aí, 3-0, Arnaldo. O jogo não foi simples, como mostra o placar. O time do Água Santa é duro, né? Um time forte, fisicamente, viril. São Paulo quase tomou um empate, o cara perdeu o pênalti, o Mezenga, e depois o São Paulo encaminhou a vitória. Acho que a decisão de trocar o time todo, e seria o time todo se o Michel Araújo não tivesse uma crise de amidalite lá, ele jogaria no lugar do Alisson, seria o time todo, inclusive o goleiro em relação ao Palmeiras, para esse jogo eu achava acertado. Levando em consideração que alguns jogadores que chegaram, alguns jogadores da base, do time de reserva, já vêm dando sinais desde o começo do ano, né? E agora, é um time, além do time novo, um sistema novo. E eu gosto desse sistema. E acho que o São Paulo ainda não jogou com o time titular nesse sistema, que é o sistema com o tripé no meio de campo, e não o 4-2-4, que a Marília tanto aprecia. Não. Então o São Paulo jogou com Luiz Gustavo, mais centralizado, Alisson na direita e Bobadilla na esquerda. E Bobadilla, que tinha jogado até então na direita, de fato, tem se mostrado um bom jogador, forte, bom passe, e boa chegada na área. Então o meio de campo fica com mais coesão, com mais gente, e o ataque desta vez com os dois pontas, com o Eric e Ferreirinha, recém-contratados, né? Eu acho que a única ressalva que eu faço à escalação do Carpini como titular, como time titular reserva, foi o Galopo de centroavante. Eu não gosto, é um sacrifício, uma situação que o cara não se sente confortável. Foi o que o Rogério conseguiu emergencialmente lá atrás. E por não ter, em tese, um reserva para o Caleri, ele preferiu colocar o Galopo como... Até o Galopo, nos primeiros 30 minutos, jogou bem. Mas ele corre tão errado como centroavante que o gás dele acaba com 30 minutos. Você tem que fazer a marcação na saída, vira de costa. Quando entra o Juan, que faz, enfim, um gol, para delírio da torcida da internet, que persegue sempre um jogador da base... o São Paulo, ele resolve o jogo, o Juan, e resolve o sistema do time, né? O Juan hoje é o reserva do Caleri, ponto. Até ter outro centroavante. E acho que o São Paulo teve bons sinais do poderio do elenco, acho que foi um pouco o que o Carpini falou, das peças, das opções, levando em consideração que o time já tinha 5 ausências para o jogo de ontem. Então jogou com reserva, menos 5. Né? Menos o Rafinha, menos Igor Vinícius, menos o Nestor, que ainda não está pronto, menos o Michel Araújo e menos o Lucas, né? Não estou nem falando de Rames Rodrigues, estou falando desses aí. E acho que o Massini falou em relação ao Corinthians, a janela de março, o São Paulo ainda tenta reforçar onde é carente para a temporada toda para o primeiro semestre, mas convenhamos, são poucos, são coisas pontuais. Porque o elenco do São Paulo melhorou, isso é claro. O elenco do São Paulo vem melhorando ano a ano. Inclusive, eu acho que isso tem o papel do Dorival, embora, se ele não quis falar que era responsabilidade dele na apresentação da seleção, eu também posso falar, então, Dorival não colha os louros. Mas, agora falando sério, ele participou disso, sobretudo, da decisão de enxugar o elenco e trazer jogadores mais versáteis. Essas situações dos volantes foi muito interessante. O São Paulo contratou 2 volantes novos não pela idade. O Luiz Gustavo é bastante antigo, veterano, ontem foi o capitão do time, mas com as características muito diferentes dos volantes titulares e complementares aos volantes titulares. E ontem eles deram o tom do time, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. Assim como vinha dado no jogo com a Portuguesa, outra vitória do São Paulo com o Luiz Gustavo e Bobadilla. E acho que essa coisa, né, o time que vai ganhando, ele vai criando uma casca, uma confiança, os jogadores que vão entrar, é o oposto do que está acontecendo no Corinthians hoje. Você coloca o jogador lá, o Nicão está jogando bem de novo, o Juan fez gol. Os gols do São Paulo no Paulista, o São Paulo faz uma das melhores campanhas, quase todos eles foram marcados por jogadores reservas.
2 do Luiz Gustavo, 1 do Bobadilha, 1 do Juan, né? Então é o time mais mesclado que está jogando esse campeonato por enquanto. Essa coisa de tentar brigar por tudo, eu acho que é sempre uma ilusão no futebol brasileiro. No momento, como diz a Marília, é o que tem para jogar, né? Porque a Libertadores é só lá na frente. E agora o São Paulo acho que tem o desafio de entender que usou demais e forçou demais o time no início da temporada. As lesões explicam isso. Isso é uma preocupação para o futuro. E o que fazer desses 3 próximos jogos? Eu acho muito duros. São Paulo vai jogar contra a Ponte Preta, que está em ascensão em Campinas, sem torcida. É bizarro. Vou repetir, para quem não sabe ou se esqueceu, nos jogos em Campinas, no campo da Ponte e no campo do Guarani, o São Paulo vai jogar contra os 2 em Campinas, pela tabela maravilhosa da Federação Paulista. Não pode ter torcida visitante. Então não é só na Neoquímica Arena que o São Paulo não terá torcida. Não terá no Moisés Lucarelli, não terá no Brinco de Ouro. Mas vai jogar contra a Ponte em Campinas. Depois tem o Santos na quarta-feira, já num clássico do Santos confiante. E depois tem o Bragantino no sábado, que está reagindo no campeonato. Então, os jogos mais simples já foram do São Paulo no Paulista. O TT Limeira vai ser em Brasília o jogo ainda por cima. Exato. Isso é a bizarrice que a Federação Paulista não deveria aceitar, eu acho. Senão está fazendo um campeonato como o Estadual do Rio. Ela desequilibra o campeonato, né? Então lá, não importa, a Inter quer vender, o Mano tem uma grande proposta, o torcedor de São Paulo de Brasília quer o São Paulo, do Centro-Oeste. Não pode. Tem que ser no Limeirão. Ponto. Que seria depois o jogo contra o Bragantino. Isso é uma vantagem do São Paulo, né? Mas em relação a todos os outros, aliás, a federação deveria, na minha opinião, impedir. Mas no campo, para um técnico que recém chegou, as coisas estão fluindo. E, em alguns momentos de erro, essa coisa do galopo ou de indecisão, acho que talvez ele pudesse já ter trocado isso no intervalo, colocado o Juan no intervalo, ele tem se mostrado um cara de sorte, que faz parte também. Pode ser a questão da rescisão do Rames, que não precisou passar por ele, pode ser nas situações que se apresentam. Ele tem se mostrado um cara de sorte. E por um começo de trabalho, ter sorte é importante, né? Embora ele tenha falado, diferentemente dos jogadores, nós vamos perder. E aí não pode ser o caos. Não vai ser esse mar de rosas o tempo todo, tal. Ganhar do Corinthians, ser campeão diante do Palmeiras, time reserva enfiar 3 no Água Santa, né, e tal. Essa situação que a torcida do São Paulo tem vivido desde a final da Copa do Brasil do ano passado. Mas desde a semifinal contra o Corinthians no ano passado, né, que é uma espécie de lua de mel com o time, né? Por enquanto, Marília, ele tem sido muito sereno nas declarações, fala mansa tal, e ontem teve a do Rames que ele conseguiu escapar ali completamente ileso. Tá tudo dando certo para ele, e aqui, vou repetir o que o Arnaldo falou, não é um demérito ao trabalho dele, mas as coisas estão caminhando muito bem. Acho que cada dia vai tirando as dúvidas sobre, será que o cara deveria ser, não deveria ser? Ganhando o Corinthians, ganhando o Palmeiras. O maior pepino que ele podia ter nesse começo, que é o Rames, não está mais no caminho, né? Tá tudo no mar flat, por enquanto. Tá ótimo. Não, acho que não precisa procurar problema. Acho que eventualmente um ou outro vai aparecer. Excelente que quando aparecer, como agora tem as contusões, que é uma questão para pensar no resto da temporada e analisar, ela tá longe de ser um problema para o São Paulo agora. Então, dá para jogar com esse time. A partir da outra semana vão ser jogos semanais. Então, não está sem nenhum problema. O que ele tem é que aproveitar esse mar flat para se preparar para a próxima garoa. É isso que ele tem que fazer. Eu acho que não tem... não dá para criticar o trabalho dele até aqui. É excelente. E ele se vale da maré boa, ok, mas... Se ganhar do Palmeiras, talvez a gente tivesse falado sobre a escalação do Nicão. Talvez, não se ganhou. Então, eu acho que está muito bem. Acho que a conjunção das coisas, o astral, resolveu o problema do Rames, tem menos esse problema. Quando ele tiver o Lucas, aí ele volta a pensar o que ele faz com o Lucas, se vai ser esse posicionamento mesmo pela esquerda, como é que ele vai fazer a marcação por esse lado. Mas isso está lá na frente, ele tem tempo para pensar. Acho que não precisa antecipar nenhuma questão. Acho que ele está sabendo
soube se colocar comprou um carro mais bonito, sabe? Mais caro. Tá sabendo dirigir. Então é isso, né? Acho que foi Pô, o São Paulo realmente mostrou ter um elenco muito forte, né, pessoal? Porque, pô, meter um time reserva e ganhar de 3-0, por mais que seja o Água Santa, mas, pô, uma vitória boa do São Paulo. Mostra que realmente é como o Arnaldo e o Tironi falou, cara. Mostrou o elenco, a força do elenco. O São Paulo tem o melhor elenco hoje do futebol paulista. Não pode ter o melhor time, porque eu acho que de 1-11 o Palmeiras é melhor. Mas o elenco do São Paulo é melhor do que o do Palmeiras, do que o do Corinthians, do que o do Santos, do que o do Bragantino. E o São Paulo, pra mim, é um dos favoritos a ser campeão paulista, se continuar jogando dessa forma, claro. Mas é a minha opinião. Comenta a opinião de vocês sobre o jogo de ontem, as peças que vocês gostaram, que vocês não gostaram e tal. Eu acho que o Ferreirinha foi a peça que mais eu não gostei. Eu acho que ele pode fazer mais ainda, é o único que ainda não respondeu muito. Mas não sei a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião aí de vocês aí. Todos crescem pra Banda Esporte, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo!